Oi, gente! Decidi fazer o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E eu só tô fazendo por não ter coisa melhor pra fazer. Porque, né, eu vou ficar aqui compartilhando minhas coisas. E eu vou falar o quê? De quando fui sequestrado. Porque eu acho que muitas poucas pessoas vão ver esse vídeo, né? Então, acho que as coisas que eu não contei no Instagram não tem problema eu contar aqui, porque eu duvido que as pessoas envolvidas vão assistir esse filme. Esse filme vai virar um filme mesmo, né? Eu vou falar o nome dos outros, eu vou falar o que aconteceu depois de tudo, coisa que eu não contei no Insta, né? E assim, ninguém mandou me sequestrar, entendeu? Se vai sequestrar alguém, a pessoa vira blogueira, eu vou falar o nome de todo mundo, eu não tô nem aí. Vamos lá, como eu já contei no meu Instagram, né? Que quem viu vai ter que ver de novo, porque eu vou contar do zero aqui. Eu fui sequestrada fazem 3 anos e meio. Já vão fazer 4, na verdade, porque foi em março e já é dezembro, né? Então, quase 4 anos atrás, por uma gangue de iraniano aqui no Japão. Por quê? Porque eu tava namorando, tava fazendo umas escolhas muito erradas na minha vida, sabe? E muito erradas. E eu conheci uma pessoa durante esses erros. E eu comecei a namorar com essa pessoa, que foi um grande erro também, né? Mas assim, a gente vai chegar lá, não foi tão erro assim. Mas em resumo, eu não vou falar que foi 100% culpa dele, porque eu sabia onde eu tava me metendo quando eu me envolvi com um traficante, né? Então assim, a gente namorou, a gente começou a morar junto antes de ficar. Eles estavam precisando de lugar pra ficar, que eles estavam fugindo de não sei quem lá, né? Eram 3. Era o Thiago, o Vinícius e... Era Vinícius o nome dele? Thiago... Não era Vinícius o nome dele. Eu não lembro o nome do outro, não. Patrick. Era o Thiago, o Patrick e o Maurício. Eu namorava com o Maurício. Precisavam de lugar pra ficar, porque eles estavam dando golpe em um monte de gente, e eles já faziam um monte de coisa errada, né? Então, assim, falei, pode ficar na minha casa. E eu fiz mó vacilo fazer isso, porque eu morava com uma menina chamada Cláudia. E a Cláudia, tipo, a gente saiu de Xiga e foi pra Nagoya juntas. E, nossa, a gente tava morando junto e eu fui mó sem noção, botei os caras dentro de casa, nem pensei, tá ligado? A Cláudia ficou puta comigo e eu não tava entendendo que ela tava puta, eu não sabia que ela tava puta comigo na época. Tipo, hoje em dia eu super entendo e se alguém vê isso, conhecer a Cláudia, pede desculpa pra ela. Nossa, foi uma filha da puta, mas aí eu comecei a me envolver com o Maurício. Tava ficando com o Maurício, eles foram roubar um museu de ouro e deu tudo errado. Só que daí eles iam passar a perna nas pessoas que estavam roubando o museu de ouro com eles. Acho que era o Bulldog, Pitbull, sei lá o nome do cara, entendeu? Era algum nome de cachorro. E eles descobriram. E os dois ficaram fodidos, eles estavam na minha casa e eu já tava, meu Deus, agora fudeu. Aí, depois de um tempo, todo mundo se separou. Patrick foi pro Brasil, tá vivendo no Brasil até hoje, que eu saiba, né? Já faz 4 anos que eu não sei dele. O Thiago, ele casou e, enfim, e continuou no crime, o Thiago, né? Ele começou a se envolver com o Vini. Eles fizeram, tipo, uma parceriazinha, assim, de traficante, né? E daí ficou os dois. Aí eu não lembro direito nessa época, mas eu lembro que o meu ex também tava passando. Então, tipo, como eles eram melhores amigos com o Thiago e o Maurício, né? Como os dois eram melhores amigos, a gente tava nessa também e era um monte de coisa. Só que daí, eles venderam umas coisas que os iranianos não gostaram, pros iranianos. E eles ficaram bravos e começaram a procurar o Thiago e o Vinícius. Nem a gente sabia onde eles estavam, a gente não falava com eles com tanta frequência nem nada, né? A gente não sabia o que estava acontecendo. Tipo, a gente sabia que eles estavam com problema, mas foda-se, não é problema nosso, entendeu? Até que a gente foi num rolê que na Evolution, em Xiga, eu fui com o Maurício, eu não lembro que evento que era, foi algum evento com música brasileira, e daí o Vinícius e o Thiago apareceram. Tinham 2 iranianos lá. Assim, todo mundo, a gente bebeu junto, os iranianos, os brasileiros, peruanos, a gente tudo bebendo junto, fazendo... Nossa, gente, eu fiquei louquíssima, bebaça, que vocês não têm ideia. Espero que tá dando pra vocês ouvirem, porque se não tiver vai ser assim mesmo, vocês vão ter que decifrar tudo que eu tô falando, né? Meu cabelo aqui está aos ventos. E depois desse rolê todo, a gente foi embora. Do nada, esses iranianos começaram a ter contato com meu namorado, marcando de pegar 1 quilo, 500 gramas de coisa, sabe? Daí eu fiquei, tá bom, da hora, tipo, mó grana, né? Vai lá. E o meu namorado queria que eu fosse junto entregar. Falei, não vou. Falei, marca então
em tal estabelecimento, que eu sabia que tinha câmera, tipo, era só entrar dentro do carro, não dava pra ver nada, mas eu não confiava, eu tava com medo. Falei, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E o meu namorado olhou pra mim e falou, se você não for, eu não vou, e a gente não vai ter o que comer. Aí eu falei, nossa, que filho da puta, né? Tipo, me chantageando aí porque ele tava com medo de ir sozinho. O resumo da história praticamente me obrigou a ir junto, entendeu? No final das contas, eu não queria ir, falou que eu ia sim, foi contra minhas condições. Chegou lá. A gente chegou assim, deu uma volta, parou outro Prius atrás da gente assim. O cara saiu, entrou no banco de trás do nosso carro. Nisso que ele entrou, fechou a porta, ele já sacou uma faca assim no meio do assento e ligou pro Soroco. Que era, gente, nem sei direito quem é que é esse Soroco. Todo mundo fica falando que Soroco é o bambambam de Haiti, mas não sei. Mas parecia, né? Porque ligou pro Soroco, falou, tô com fulano e com fulano, posso levar? Ele falou, não tem nada a ver comigo, pode, faz o que você quiser. E assim, ele era conhecido do Thiago, eu ficava com o sobrinho do Soroco, quase namorei com o sobrinho do Soroco. E, poxa, difícil, viu, pra vocês verem, né, esse mundinho desgraçado aí de crime. Eles levaram a gente, mandou a gente dirigir até eu não lembro onde, e colocaram a gente no carro, na parte de trás de um carro. Eu não lembro, gente, eu não lembro os detalhes, né? Sei que a gente foi parar no Yoshinoya, que era um lugar assim que vende gyudon, que é arroz com uma carne gostosa por cima, né? E mandaram eu pegar no saco de crica de 500 gramas para minha digital ficar. E daí falou ainda por cima, se você tentar fugir, se vocês fizerem qualquer coisa, a gente vai levar isso daqui pra polícia, jogar na frente da polícia. E assim, gente, é óbvio, né? A polícia vai ver um bagulho desse, vai saber na hora que é plantada, porque nada a ver você deixar cair negócio na frente da polícia, né? Mas assim, na hora que você tá lá sequestrada com uma faca na sua cara, você vai ficar cagando de medo, você vai ficar quieta. E, gente, foi a primeira vez na minha vida, a única vez na minha vida que eu fiquei tão nervosa que eu perdi a fome. Eu nunca na minha vida perdi a fome por nada. Aí eu fiquei quieta, falei, não, suave, né? E eles separaram eu e o meu ex. E eu fiquei com o Kevin, o meu ex ficou com o Simon. Gente, isso daí é o nome deles. É o nome, assim, o codinome deles, entendeu? Eles são iranianos, o nome deles não é Kevin, não é Simon. Eu não faço ideia qual que é o nome deles, mas não é esse. Morar numa ilha tropical, né? O céu tá lindo, aberto, o tempo aberto e tá um vento aqui, mas tudo bem. Oh. O Kevin, ele me levou junto com mais um e o Simon foi pra Quinto dos Infernos com meu ex, né? E eu não sabia onde eles estavam, não podia falar com eles, meu celular tava confiscado pelo Kevin. O gato correndo. E enfim, não podia ter acesso. E o Kevin, ele dormia de conchinha comigo todo dia. Ele falava que ele tinha que dormir de conchinha comigo para garantir que eu não fosse fugir do quarto de hotel. E, tipo, eu não falava nada, eu tinha medo, eu não queria discutir com o meu sequestrador, tá ligado? O meu assassino lá. Porque os iranianos aqui no Japão, eles são tudo louco da cabeça. Eles saem, eles tiram assim uns facão do porta-mala deles. Que me dava medo. Aí eu só ficava quieta, ele segurava no meu. Ele dormia fechando o meu pescoço, gente. Foi horrível. E eu não tinha opção. Foram acho que 3 noites desse jeito. Até quando ele ia tomar banho, ele me obrigava a ir tomar banho com ele. Eu não ficava pelada, mas ele obrigava eu a estar na vista dele. Ou seja, ele tava tomando banho, eu tinha que ficar pianinha. Mas eu não lembro dele ficar pelado, não lembro. Eu não lembro, eu acho que meu cérebro deletou isso daí. Porque eu não lembro. Eu só lembro que, tipo, ele tinha intenções comigo, mas ele nunca chegou a forçar nada, nunca me desrespeitar. Ele desrespeitou, mas ele nunca me violou, vamos dizer. O amigo dele que tava com ele era louco. Ele implorava, mas o Kevin não deixava ele encostar em mim porque ele queria de verdade, sabe? E o Simon, que tava com meu ex, também, ele queria. Esses dois, eles queriam de verdade. E o Kevin. Gente, se não fosse o Kevin, se não fosse o meu sequestrador, acho que se eu tivesse parado com o Simon, teria acontecido outra coisa comigo, né? Mas, graças a Deus, não foi tão ruim quanto o Simon. E esse outro que eu não lembro o nome. Nesse vai e vem, os dias vão passando. Ele deixou eu pegar o meu celular de volta. Só falou pra eu não falar pra ninguém que eu estava sequestrada e só ficar quietinha na minha. Não falar com o Vinícius, nem com o Thiago, pra eles não saberem, né?
que eu tava com meu celular, que eu estava livre. E daí o Kevin, ele queria muito só sair com uma menina chamada Carol, que hoje em dia é a mulher do Vinícius. Ele queria muito sair com a Carol, mas sem malícia, sem nada. Ele só queria ir num parque de diversões, porque a Carol é linda, gente. A Carol é uma desgraçada de bonita. E daí eu mandei mensagem pra Carol, falei, Carol, você não pode sair com a gente, mano. Eu acho que eu queria que ele apagasse alguma. Ai, gente. Meu Deus do céu, que bicho é esse? Vamos fugir. Tem que fechar aqui, ele quase entrou na minha casa. Nossa, foi um bicho gigantesco. Fiquei até com medo agora de ficar ali. Sabe aquelas abelhas que são desse tamanho? Não sei se é a Vespa que fala. Mas tinha uma agora do meu lado. Ah, espero que não me ataque, né? Vou voltar para o meu ponto, gente. O que tiver que ser, será, né? Tá longe, calma. Acho que é aqui, né? Enfim. E daí, a Carol falou que tudo bem, só que eu acho que ela também ficou com medo, né? Na época, ela e o Vini não eram envolvidos, nem nada. Mas eu acho que ela não quis, e enfim, eu não lembro o que aconteceu, a gente nunca saiu junto, ele nunca apagou o que eu pedi pra ele apagar. Porque eu acho que enquanto a gente tava dormindo, aconteceu alguma coisa. Eu não lembro, gente, o que era. Mas eu queria que ele apagasse alguma coisa que aconteceu enquanto eu tava dormindo. Eu não lembro, ele me mostrou o vídeo, eu não lembro. Mas ele tava dando risada quando ele mostrou, tipo, olha o que você fez. E eu fiquei, meu Deus. Eu não lembro qual que é. Mas foda-se, enfim, tinha um vídeo, eu queria que ele apagasse. E ele falou que só ia apagar se a gente saísse passear num parque de diversões com a Carol. Eu falei, tá bom, vou mandar mensagem, mas nunca aconteceu. Ele me fez comprar 3 iPhone 13, foi na época do iPhone 13, então ele me fez comprar 3 iPhones 13 no meu nome, pra ele poder fazer os negócios dele, né? Porque o carro do Kevin, gente, eu tô com a voz toda acabada, mas o carro do Kevin é assim, um celular aqui na esquerda, outro celular na direita e outro celular embaixo. E eu acho que tinha outro embaixo. Ele tem 4 celulares, sabe? Que ele fica pegando pedido. Ele tem 2 AirPods, fica um conectado num celular, o outro conectado no outro. Enquanto ele atende um, ele fala pra esperar e atende o outro. Gente, é assim, o dealer, ele é o traficante. Eu tive que comprar, porque assim, na minha cabeça eu estava sem opção, entendeu? Tipo, eu tinha que fazer isso. Não passou pela minha cabeça de pedir ajuda na SoftBank nem nada, porque ainda tava com o meu namorado, ele sabia onde minha família morava, e não era um ou outro que sequestrou a gente. Foi assim, a decisão dos superiores do Kevin, parece, sabe? Então, não era só umas pessoas envolvidas, era a ganguezinha lá dos Irandim envolvida. Aí eu fiquei nervosa, falei, não, vou pegar essa porra do celular logo. Não sei como, mas meu nome passou. Meu nome tava sujo e meu nome passou. Ele paga a conta até hoje, certinho. Não tem problema de conta com o Kevin. Eu acho que ele não usa o chip, sabe? Então ele só quer o aparelho mesmo, né? Nisso que a gente tava esperando na SoftBank, o meu namorado, ele me ligou. Opa, olha o vento, olha o vento, olha o vento. O meu namorado, ele me mandou mensagem falando, o Simon me contou que você tá ficando com o Kevin. Eu fui sequestrada por causa desse filho da puta. E ele me manda mensagem pra falar que o sequestrador falou pra ele que eu estava dando pro sequestrador. Eu fiquei puta pra caralho, tipo... Não adiantava eu falar que eu não fiquei. Não adiantava. Ele botou a palavra do sequestrador acima da minha. Enquanto eu estava ali, em cativeiro por causa dele, ele estava terminando comigo. Porque ele acreditou na palavra do sequestrador, né? Filho da puta pra caralho. Eu tava, assim, péssima, né? Eu fui sequestrada e eu não tava tendo contato com a minha família nessa época. Eu tinha uma relação bem ruim com eles. E o Maurício era tudo que eu tinha. Então eu fiquei super chateada, liguei pra ele, o Kevin conversou com ele por telefone também pra falar que o Simon tá inventando, que o Simon quer causar discórdia, enfim. Ficou mais ou menos ok, eu não lembro, eu só lembro que a gente não terminou. E o Kevin até deixou eu ir ver o meu namorado, porque o Kevin e o Simon, eles acho que não se gostavam muito, e o Kevin até que era uma pessoa... Não vou falar que ele era uma pessoa boa, mas não tão ruim quanto os outros. Então ele falou pro meu namorado
quando vocês pararem numa loja de conveniência, sai do carro. Tipo, pega, dirige e vai até a sua casa. Deixa ele lá, sem carro, sem nada. Foge, Maurício. E daí eu fiquei, caramba, por que ele foge e eu fico, tá ligado? Mas foi isso que aconteceu. Eu fiquei. E o burro do meu namorado não fugiu com o carro, ele simplesmente saiu, deixou o carro pro cara. Um prio, gente. Podia ter ficado com o carro. A gente ficou sem carro por meses depois disso. Simon levou uma bronca e falei com o meu namorado no telefone. Ele entendeu tudo que era pra fazer. Fugiu, foi pra casa dos pais dele, que estavam lá por perto, parece, né? E o Kevin deixou eu ir ver ele, né? Outro dia, assim, falou, pode ir por um dia só, mas não é pra falar pra ninguém isso, nem aquilo, blá, blá, blá. E eu me perdi indo pra lá. De noite, meia-noite, eu perdida. Mas consegui encontrar ele, foi muito, muito bom. Tipo, e eu chorei horrores. E meu namorado olhou pra mim e falou, por que você tá chorando tanto assim? Eu falei, porra, mano. Falando que, tipo, ele achou que o Kevin tava fazendo alguma coisa comigo. Falou assim, por que você tá chorando assim então se ele não fez nada, que não sei o que. Porra, gente. Não é por fazer alguma coisa. Eu tô sequestrada, caralho. Eu não queria estar ali. Eu queria estar de boa na minha casa com meus gatos. Eu tinha 5 gatos. Então eu fiquei bem puta, sabe? Não, eu tinha 3 gatos ainda. Aí eu fiquei bem puta com a pergunta, chorei mais, enfim. A gente se resolveu, né? Ficou de boa. E eu fui embora no outro dia que eu lembre. E daí eu comecei a ter treta com o Kevin. Porque, tipo, não é porque eu tô sequestrada que as minhas contas, elas vão parar de vir, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Meu aluguel, minhas contas. Então eu comecei a brigar com o Kevin. Falei, deixa eu ir trabalhar pelo menos. Você me deixa lá e me busca na saída. Tipo, deixa eu ir trabalhar, cara, eu preciso de dinheiro. E ele não deixava. Aí eu briguei tanto com ele que ele começou a pagar minhas contas pra mim. É irônico, né? Eu sei, é bem irônico. Pagava minhas alimentações, né? Quando ele ia pras reuniões dele, ele não podia me levar. E eu não queria ficar no apartamento, porque não tinha comida, não tinha nada. Então ele me deixava num restaurante, me dava 10 mil e falava, fica aí até eu voltar. E eu comia. Gente, olha, eu tava muito bem sequestrada, eu não vou mentir não, mas não era porque tava tudo bem que eu queria estar ali, entendeu? Não era minha escolha. Ele só tava fazendo as coisas um pouco menos piores. Essa foi a minha vida, por acho que 3 semanas ou um mês, eu não lembro mais quanto tempo que durou esse sequestro. Só que, como eu tava com meu celular, eu conseguia falar com os meninos, eu conseguia falar com o Maurício. Então, esse Miau abre. O Miau tá aprendendo a abrir a janela, hein? Aí, uma vez eu marquei de ir pra minha casa pra ir ver os meus gatos e o Kevin falou que eu podia ficar por um dia. E o Maurício tava me esperando lá. O Maurício e eu, a gente se encontrou na minha casa. O Vinícius e o Thiago, acho que eles ligaram pra gente pra falar que o Kevin tava querendo me matar, porque esse tava sendo o acordo deles lá na hora. E eu fiquei super nervosa, porque como assim? Mas ele acabou de deixar eu vir pra cá, né? Tá tudo bem, ele não tem maldade comigo nenhuma, eu acho que não. E o Kevin, tipo, ele realmente ele queria me dar essa sensação de segurança. Tanto que ele viu a vida que eu tava levando em Nagoya, ele tentou me achar, ele me levou numa empreiteira pra eu achar trabalho, pra eu achar apartamento. Ele queria me tirar da vida que eu estava levando. O apartamento tinha até vista pra praia lá em Mia. Então, assim, ele tava tentando me ajudar de certa forma. Tipo, gente, foi assim, um bagulho muito distorcido. O sequestro mais estranho que já aconteceu na Terra, eu acho. Mas eu fiquei super, não chateada, mas bem surpresa, sabe? Tipo, por que ele estaria fazendo tudo isso? Ele vai me matar. E, querendo ou não, dado que era um sequestro, ele podia estar me tratando bem. Mas, assim, ainda assim, era um choque, né? Tipo, ok, business é ainda trabalho dele. Se o chefe dele mandar ele me matar, ele vai me matar, tá ligado? E era isso que os meninos estavam tentando me fazer entender. Aí eu fiquei com medo. E nisso que a gente tava no telefone, o Kevin me ligou pra falar que mudança de planos, ele vai me buscar mais cedo do que a gente combinou. Logo depois dos meninos me falarem que ele quer me matar,
ele me liga pra falar que mudou os planos, que ele tá indo me buscar em, tipo assim, 40 minutos, 20 minutos, acho, alguma coisa assim. Eu falei, porra, mano, calma. E eu fiquei desesperada. Aí eu peguei as minhas coisas, fiz a minha mala, deixei o meu quarto do jeito que tava, deixei meus gatos lá. Nossa, que responsável, né, mano? Mas deixei os meus gatos lá, desesperada, que ele ia fazer alguma coisa com os meus gatos, mas a gente precisava sair daquele apartamento. E a gente, tipo, onde eu morava, gente, era assim. Era desse jeito que vocês estão vendo aqui, entendeu? Tem uma casa ali, uma casa aqui, e daí outra parede aqui e aqui. Só que era um apartamento. E ele tinha um quadrado no meio, e assim, todas as janelas, assim, uma de frente pra outra, entendeu? Nesse meio aqui. Então, o lugar que eu morava era um hotel antigamente. Por isso, até o andar que eu morava, que era o 8º andar, era os lugares que estavam alugando, né? E dali pra cima, até do 9 até o 11, ainda tava com os móveis de hotel, tava com luz, tava, gente, parecia um lugar mal assombrado, você ia pro 9º andar. Aí a gente achou um quarto que tinha luz, era a coisa mais linda, parecia assim, de filme, sabe? A gente entrou nesse quarto, desligamos todas as luzes e eu olhei pela janela, dava pra ver certinho, assim, tipo, aqui e aqui. Dava pra ver certinho daqui pra baixo a minha casa, a janela da minha casa, que eu deixei ela meio aberta, a cortina. E eu vi ele me procurando, tipo, virando assim, travesseiro, tipo, me procurando horrores. Eu falei, nossa senhora. E eu tava sem bateria nessa hora. Aí o que eu fiz? Eu liguei pra minha tia, pra Polly. E eu falei pra Polly que isso estava acontecendo, que eu precisava de ajuda, que eu não sabia o que fazer. E ela mandou uma pessoa pra me buscar. Não vou falar o nome dele porque ele é um puta de um pedófilo. E eu não quero falar que ele foi o herói de alguma coisa, porque é um pedófilo. Ele foi me buscar, tipo, em 40 minutos, acho, 1 hora, ele falou que chegava e a gente ficou quietinho naquele apartamento, só esperando. E daí ele ligou pra gente, o cara, né? Falou, cheguei, desce pelos fundos. Daí a gente desceu do 9º andar, pelas escadas do fundo até o térreo e foi correndo com a nossa malinha pra dentro do carro dele. E vocês acham que a história tá acabando? Calma, tá acabando. E ele levou a gente embora, começou a pagar de que ele conhece todos os traficantes, ele sabe como que as gangues trabalham, que não sei o que. Fiquei super agradecida, tive que morar na casa dele por umas semanas, ele tinha uma casa assim de 3 andares, então morava sozinho, então ele tinha quarto sobrando, falou que meus gatos podiam ficar lá também. Gente, deixa eu abrir pro Miau, tadinho, porque ele tá aqui com uma carinha de que quer sair e ele tá preso lá dentro, então vou dar essa liberdade pra ele. E daí, fiquei com umas semanas na casa dele, ele começou a falar que eu não podia usar o celular de jeito nenhum, que eles rastreavam. E assim, essa história eu já sabia que era mó papo, né? Porque, gente, os iranianos vai rastrear alguma coisa? Pelo amor de Deus, né? Eu só obedeci, porque o cara tava me dando abrigo, ele me ajudou a fugir, e a minha família morava lá perto, então, tipo, eu não ia na casa da minha família também, eu não saía da casa dele. Acho que ficou assim por uma semana, ele não deixava fazer nada, tipo, ele era o expert em gangues. Depois de um tempo, eu e o meu namorado, a gente se encontrou de novo, porque ele tava na casa dos pais dele. Queria ter terminado, mas eu não conseguia terminar com ele. Tentei terminar com ele inúmeras vezes depois disso, ele nunca deixou. E nisso, nunca mais falei com o Kevin, nunca mais falei com nenhum deles, nem com o Thiago, nem com o Vinícius. Tipo, de longe, eu queria falar com o Thiago e o Vinícius. Até porque, nessa vez que a gente se encontrou lá que todo mundo bebeu junto, né? Que os iranianos viram a gente. O Kevin, ele falou que eles estavam seguindo eu e o meu namorado faziam 2 semanas, porque eles queriam ver se a gente se encontrava com o Vinícius e com o Thiago. E como a gente não encontrava com eles nem um pouco, aquela era para ser a última noite que eles iam seguir a gente, até que o Thiago e o Vinícius apareceram na baladinha. E eles viram que sim, a gente ainda tinha contato com eles. E daí, depois disso, que eles marcaram de pegar a gente. Pra dar uma acelerada no processo de fazer o Vinícius e o Thiago devolver o dinheiro que eles estavam devendo pra eles. Pela droga estragada. Depois aconteceu outras coisas com o Kevin, na verdade. Que como é YouTube, eu vou sim postar um vídeo de 40, 50 minutos aqui. Mas
Tipo, tive que manter contato com ele, porque ele pegou 2 celulares, foram 2, eu falei 3, eu acho. Eu não sei, mas ele pegou 2 celulares no meu nome, e daí eu tinha que manter contato com ele, que eu não queria que ele parasse de pagar, ia me dar um prejuízo. E ele começou a namorar uma colega minha, né? A menina sabia quem ele era e assim, eles se apaixonaram perdidamente, ficaram loucos, obcecados um pelo outro, não sei nem se dá pra chamar de amor, na verdade. Nisso, eu marquei com o Kevin, eu já tava morando aqui nessa ilha, né? E eu marquei com o Kevin de eu ir pra lá. E ele ia pagar minha passagem pra ir pra lá, porque ele precisava de ajuda com esse negócio do celular. E ele falou, vem pra cá, vamos dar um rolê, né? Tipo, ela já tava na Austrália, eles tinham terminado. E assim, sem maldade, eu falei, não, não vou, não tem dinheiro. E a gente já tava amigos. Eu fiquei amiga do meu sequestrador. Olha o tipo de pessoa que eu era, né? Era. Eu não faço mais essas coisas. Eu fiquei amiga do meu sequestrador. A gente marcou de sair. Ele pagou a minha passagem pra ir pra lá, né? E eu fui. A gente marcou por 3 dias. Era pra eu ficar do dia 1º até o dia 3, acho, de janeiro. Então, tipo assim, o ano virou, tô indo pra lá. E a gente se encontrou, eu saí com ele, com a família dele. Foi bem legal, sabe? Só que daí no outro dia, que era o dia 3, né? Ele fez eu perder o meu avião. Ele fez eu perder o meu avião. E eu fiquei super chateada com isso. E falei, mano, você vai pagar minha passagem de volta? Eu não vou ficar aqui. E ele... E de fato, ele pagou a minha passagem de volta, né? Com certeza, lá na hora mesmo. Eu cheguei atrasada. Eu sei que ele me fez perder porque ele tinha que entregar um pacote. E ele quis ficar esperando 20 minutos a pessoa chegar para pegar o pacote. E eu falei, não é possível. Ele sempre deixava, enquanto eu estava sequestrada, eu via o jeito que ele trabalhava e ele sempre deixava escondido em algum canto, mandava foto e acabou. Mas nesse dia, ele quis esperar, fez questão de esperar o cara chegar, porque não, que não sei o quê. Inclusive lá onde a gente estava era onde ele colocava o pacote, entendeu? E ele não quis colocar aquele dia. E eu fiquei, nossa, não acredito, eu vou perder esse avião. E fiquei super nervosa, né? Nossa, acho que minha voz melhorou um pouco. Não, não melhorou não, tá horrível. E daí eu fiquei super nervosa e perdi o avião. Aí nessa noite a gente foi beber. Eu não lembro o que a gente foi fazer, mas a gente foi beber depois, nesse dia, né? E ele bêbado, dirigindo, se declarou pra mim. Falou que ele não acredita que eu fiz isso com ele, que eu fugi. Ele estava apaixonado por mim, ele queria ter passado a vida do lado de mim, ele tinha me escolhido. Detalhe que ele era casado nessa época, mas assim, como se fosse novidade, né? Homem hoje em dia atrai mais que qualquer coisa. E ele bêbado se declarando pra mim, falando que ele não... E bravo, tá? Falando que ele não acreditava que eu fiz isso, que eu fugi dele. Como que eu tive coragem de fugir dele? Ele fez alguma coisa pra me prejudicar? Ele tentou me ajudar um monte. Por que que eu faria isso? O que que eu tinha na cabeça? E eu tava no carro pensando, meu Deus, imagina ele ter uma crise de identidade e decidir correr e falar, tipo, eu amava ela, e bate o carro, tá ligado? Igual aquele meme lá. Isso, no caso, é o que eu nunca na minha vida iria falar nos meus stories ou nos meus reels, porque, assim, como eu falei, muito pouca gente vai estar assistindo esse vídeo. Então, não é uma coisa que essa menina pode saber, senão vai... Nossa, imagina, mano. Foi horrível. Porque depois disso, a gente chegou no hotel. E eu falei pra ele pegar o hotel dentro do aeroporto, pra não me dar problema, né? E eu consegui ir sozinha. Mas não, ele quis pegar o hotel que era, tipo assim, 5 minutos do aeroporto. Tá, tudo bem. Achei que ia dar tempo. E nessa noite, bêbado do jeito que ele tava, ele tentou, finalmente, fazer alguma coisa comigo, contra a minha vontade. Não deu certo, ele se frustrou com o jeito que eu lidei com essa situação, fazendo graça, né? Tipo, fazendo graça e puta também, mostrando que, mano, nem fudendo, sabe? Tipo, nossa, gente, ó, se ele quisesse, ele teria conseguido.
Mas eu acho que a cabeça bêbada dele ficou num impasse, assim, de vou, não vou. E eu, assim, eu tava assim pra ele, tipo, olhando pra ele, tipo... Falei, vem pra você ver, vem pra você ver. Eu nem sabia o que eu ia fazer, mas eu tava ali. Modo sobrevivência. Ele ficou muito puto comigo. No outro dia, ele não quis acordar pra me levar. Mandou eu chamar um táxi. O táxi não tava vindo. Falou que ia levar não sei quanto tempo. E não ia dar tempo. Eu tive que implorar pra ele me levar. Acordou puto. Só que daí, saí do carro. Fui lá pra dentro, enquanto eu tava esperando o elevador, ele veio correndo atrás de mim e me deu um abraço. Falou, obrigada por passar esse tempo comigo. Espero te ver novamente. E eu, meu Deus, eu quero ir embora. Fiquei desesperada. Ai, nossa, gente, foi muito ruim essa experiência. Acho que o sequestro ainda foi a parte mais leve disso tudo. E ainda hoje eu mantenho contato com ele, mas assim, sem amizade nenhuma, com bastante ranço por causa disso, dessa situação, porque ele ainda tá pagando o meu celular. E sim, eu vou cancelar o meu celular o quanto antes. Eu só quero que ele termine de pagar. E é isso. Por que eu nunca fui na polícia, né, gente? Porque eu tava metida também nessas tretas, eu não podia ir pra polícia e falar... Então, eu tava traficando com meu namorado e os traficantes que nossos traficantes superiores venderam vieram atrás da gente. Não, não é assim que funciona, né, gente? O mundo do crime não é brincadeira mesmo. E isso que eu nem me envolvi num crime muito grande, né? Tipo, foi coisinha assim de... Só que, ainda assim, crime é crime. Se você tá fazendo uma coisa legal, nem que seja pequena, tem que ter em mente que você pode, né, gente? Tipo assim, o mundo do crime começa aqui e termina, não termina, entendeu? Qualquer coisa pode acontecer, né? Então, eu tenho isso em mente hoje em dia. Eu tenho muito na minha cabeça que eu tive muita sorte com o meu sequestro, porque eu fui muito bem tratada, fui muito bem alimentada, ele alimentava meus gatos, me dava dinheiro para comer, pagava minhas contas, mas podia ter sido muito pior, né? Que nem eu falei, se eu tivesse ficado com o Simon, eu ia ter um histórico de estupro aqui, ó. Depois disso, depois disso tudo, olha, eu não fumo, eu não tenho contato com gente que usa droga, nem vende droga. Eu tô vivendo uma vida assim, perfeita, gente. Então, por isso que eu falei que o meu ex não foi um erro. Porque ele me trouxe onde eu tô agora. Tô muito feliz, muito realizada. Com pessoas muito legais perto de mim, prosperando na vida. E é isso, né? Escolhas. Eu fiz escolhas erradas quando eu era novinha e agora estou me redimindo na vida. É isso que importa. E essa foi a minha história do meu sequestro. Então, se você gostou, curta e se inscreva já! Coloca o sininho para receber mensagens toda vez que eu postar alguma coisa. Eu sempre quis falar isso. Acho que agora que eu tenho um canal no YouTube eu posso, né? Então se inscreve já e curte isso daqui já, hein? E não é pra compartilhar. Mentira, compartilha sim. Compartilha. Porque faz parte de ser uma youtuber, né? Mas é isso. Contei a minha história. A próxima eu venho contar alguma coisa mais legal. E na verdade eu acho que a próxima eu vou estar mostrando pra vocês essa ilhinha aqui, né? Olha o céu, que lindo. Quer ver? Ó. E ali tá ocorrendo um pôr do sol. Infelizmente não consigo ver agora, né? Mas é isso, gente.